Olá, pessoal! Como combinado, toda terça-feira é dia de eu trazer para vocês uma pauta sobre liderança. Um tema que eu sou apaixonada. Nos meus 27 anos trabalhando em bancos, durante 24 eu fui gestora, então passei por uma série de experiências boas, difíceis, mas acho que isso me formou e eu posso dizer assim, com orgulho até, que liderança é algo que realmente eu gosto muito de fazer, porque eu acredito nas pessoas. Liderança para mim nunca foi sobre cargo, sempre foi sobre impacto. E na aula anterior eu falei sobre liderança positiva, que é muito uma linha que está sendo muito estudada hoje em dia e que eu acredito profundamente. E hoje a gente vai falar sobre a liderança por influência. Todos nós, seres humanos, nós somos agentes que influenciamos e recebemos influência, isso o tempo inteiro. A gente recebe influência de outras pessoas, a gente recebe influência do meio, a gente recebe influência por situações, a gente é influenciado pelo que a gente viu, viveu, experimentou. Nós somos o tempo inteiro confrontados, né, e influenciados. E, da mesma maneira, nós influenciamos. E uma liderança boa é uma liderança também que gera necessariamente uma influência positiva. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, começando por uma primeira definição da Carla Tiepo, que é uma neurocientista que eu gosto muito, conheço pessoalmente, gosto muito, e ela fala o seguinte, que liderança não é uma atribuição, e sim uma espécie de conduta profissional. Qual é o objetivo? Promover produtividade, performance e colaboração. Primeiro ponto que eu quero trazer, liderança que não gera ação não é liderança. Não tem por que existir. Liderança que não gera movimento não é liderança. É mais uma pessoa da equipe. E quando a gente fala de liderança, a gente está dizendo necessariamente, então, de resultado, de ação. Talvez não seja romântico o que eu vou dizer agora, mas é muito real. Um líder, ele não é contratado para cuidar das pessoas. E quem me assiste ou já viu alguma aula minha, algum conteúdo meu, já me viu usando essa frase em diversos contextos. Não é sobre meio, é sobre fim. Então, a liderança ela é contratada com a finalidade, com o fim de trazer resultado, potencializar o resultado de uma equipe. É para isso que serve o líder. Mas como ele faz isso? Ele faz isso através de uma boa gestão de pessoas, ele faz isso com respeito, ele faz isso com inteligência, com estratégia, com gestão tática, com uma série de ferramentas. Mas são ferramentas. Fazer uma boa gestão das pessoas é forma, é meio pelo qual, ou para o qual, né, o líder trabalha para trazer um resultado potencial. Então, esse é o primeiro ponto. Então, quando a gente olha essa frase, ela está dizendo o seguinte: a liderança precisa promover produtividade, performance e colaboração, senão não é liderança. E eu concordo profundamente aí com essa frase. E aí vem um ponto: se você já é líder, talvez você não tenha a equipe ideal, talvez você não tenha escolhido todas as pessoas que fazem parte do teu time. Isso acontece na maior parte das vezes, poucas são as pessoas que formam o time do zero. Eu já tive esse privilégio de escolher, contratar, formar e fazer a gestão de um time. Mas nem sempre esse mundo ideal acontece, muitas vezes nós recebemos pessoas, nós recebemos equipes, e não necessariamente você, pessoalmente, escolheria cada pessoa daquela equipe. Isso pode acontecer. Mas o que não pode acontecer é de você não ter a relação ideal com essa equipe. Independentemente de quem faça parte dessa equipe,
Se você tomou a decisão de ter esta pessoa na equipe, você necessariamente precisa desenvolver uma boa relação com ela. E boa relação não significa dizer, uma relação fofa, de afeto, amiga. Não. Uma relação respeitosa, uma relação profissional, uma relação que leve em consideração quem é o outro, o que ele precisa, em que momento ele está, como você pode agregar, que tipo de gestão ele precisa. Porque às vezes a gente fala, eu sou um gestor muito democrático, eu sou um gestor que gosta de delegar bastante. Não importa o que você, como gestor, eu, como gestora, gosto de fazer. Importa o que cada membro da minha equipe precisa. E cada membro da minha equipe, talvez, precise de coisas diferentes. Tem uma história que conta que uma mãe estava contando ali para uma amiga sobre os seus 2 filhos, né? Tinha 2 filhos, e ela falando para ela, nossa, meus filhos são tão diferentes, não sei como, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, criados exatamente do mesmo jeito, receberam exatamente as mesmas coisas e as mesmas oportunidades. E está aí a grande explicação por que eles são tão diferentes, né? Por que que talvez um tenha correspondido mais às expectativas dessa mãe do que o outro, que era o caso em questão. Porque as pessoas têm necessidades diferentes, modelos mentais diferentes, caixa de ferramentas diferentes, viveram coisas diferentes, e tudo isso compõe quem o profissional é, quem ele se torna. Então, ter um tipo de gestão é passaporte para o fracasso. Porque o seu tipo de gestão, daquele jeito, vai funcionar para um grupo. Talvez não funcione para todo o grupo. E eu acredito na liderança individual. Então, eu não sou líder de um time, eu sou líder de cada indivíduo de um time. E aí, pensando desta maneira, eu intencionalmente vou trabalhar para ter uma relação ideal com cada membro da minha equipe. E aí, trazendo este contexto para a gente entrar no assunto, no tema que eu trouxe para vocês, liderança, tudo isso para entrar no tema liderança por influência. O que é influência? Influência é mobilização. O que é mobilização? É um mover para uma determinada ação. Ou seja, influenciar é a sua e a minha capacidade de mover o comportamento do seu liderado no caminho que você acredita que vai funcionar melhor, que vai gerar mais resultado. Então, aqui no meu desenho, na minha ilustração, o liderado aqui tendo uma boa influência do líder, né, tá bem clarinha aí a seta, pode sair transformado. Sim, nós, como líderes, temos este poder. E eu falo isso com muita responsabilidade, com muita seriedade. Porque a gente pode tanto fazer esse desenho bonito acontecer, como a gente pode inverter esse desenho. E a gente pode frustrar, a gente pode acabar com a autoestima de alguém, a gente pode tirar dessa pessoa a autoconfiança. Sim, nós temos esse poder. E aqui não é sobre vitimizar o colaborador. Claro que não, nós trabalhamos com adultos, e adultos escolhem, têm poder de decisão. Mas a influência que um líder exerce sobre um colaborador é muito grande. Tanto que eu passei os últimos 5 anos dentro de RH. E eu posso dizer para vocês que o principal motivo que a gente vê, e não especificamente no RH que eu trabalhava, não, mas no mercado, porque a gente conversava com muita gente de mercado de RH, o principal motivo do desligamento de um colaborador é liderança. Quando o colaborador desiste da empresa, muitas vezes, e eu vi muitos casos, de colaboradores indo para oportunidades menores, ou que pareciam menores, ou para condições salariais mais baixas ou parelhas,
E quando você entende por quê, é porque aquele líder exercia uma influência muito negativa naquela pessoa. Então, o líder tem sim esse poder, tem sim essa capacidade. E é por isso que, se você escolheu ser líder, é muito importante fazer esse trabalho com intenção, fazer esse trabalho com muita responsabilidade e com muito zelo. E aí, como é que a gente faz, então, esse processo positivo da influência no nosso liderado? Para um líder influenciar, ele precisa de alguns aspectos importantes. Primeiro, cultivar boas relações, né? Eu não tenho como influenciar pessoas que não acreditam ou que não gostam ou que não têm prazer em estar comigo. Não tem jeito. Segundo, ter claro os objetivos da organização acima dos meus gostos pessoais. Então, eu preciso ser uma pessoa institucional? Sim, eu represento um CNPJ para aquele colaborador. Acabei de falar que, no limite, o colaborador ele sai do líder e não da empresa. A empresa vira, infelizmente, uma consequência, perde o profissional porque aquele profissional não quer trabalhar com aquele líder. Então, eu tenho que ter muito claro que, independente do meu gosto pessoal, do jeito daquele colaborador eu gostar ou não gostar, se ele é importante para a organização, se ele está fazendo bem o trabalho dele, se ele partilha dos valores da organização, os valores da organização, eles precisam estar acima dos meus. Eu preciso, obviamente, para gerar influência, construir confiança, porque é uma relação mútua, e eu preciso gerar confiança, senão a pessoa sempre vai ter um pé atrás no direcionamento que eu der, naquilo que eu orientá-la a fazer. Eu preciso ser referência, eu preciso mostrar competência naquilo que eu faço, eu preciso fazer o que eu falo, porque absolutamente, sem dúvida alguma, o líder é a pessoa mais julgada do time. Então, o meu silêncio e as minhas atitudes gritam muito mais alto do que qualquer palavra que eu diga. E, por fim, eu preciso ter a capacidade de fazer uma boa gestão, e uma boa gestão do negócio, ou seja, ter a capacidade de fazer um bom planejamento, orientação pró-resultado. Acabei de falar, né, que o líder está ali para potencializar resultado. Então, o líder que manuseia bem as ferramentas que orientam o time a atingir seus próprios resultados individuais é um líder que é referência, porque se ele é um líder que consegue me ajudar num plano tático para eu chegar no meu resultado, me dá orientações assertivas, acompanha meu plano, me ajuda a ajustar meu plano, esse líder ganha meu respeito. Porque a partir do momento que eu passo a entender que os meus resultados também têm a influência do meu líder, eu passo a respeitá-lo muito melhor. E aí, gente, entra um aspecto bastante importante e que eu costumo dizer, tanto nas aulas que eu dou para os meus alunos, quando eu falo sobre ser um especialista de investimentos, ser um bom banqueiro, ou ser um bom gerente de conta, de alta renda, eu sempre falo que a chave para um relacionamento duradouro com qualidade, e aí você pode extrapolar para a tua vida pessoal, para a tua vida afetiva, para a tua vida, para suas amizades. Pensa comigo que uma relação só se sustenta no tempo, só tem duração com qualidade, se houver reciprocidade. Se não houver reciprocidade, uma hora a corda arrebenta. Então, se eu dedico mais, se eu faço mais, se eu entrego mais, se eu cobro pouco, se eu aceito pouco, se eu cobro pouco, eu dou muito, mas eu exijo pouco, uma hora essa corda vai estourar. E nenhuma relação se sustenta no tempo com qualidade, sem reciprocidade, inclusive a relação com o cliente. Então, quando o líder está fazendo bem o papel dele, quando o líder está cumprindo a agenda que ele se propôs a fazer com o colaborador, ele orienta, ele corrige, ele administra, ele é claro na comunicação,
enfim, ele está fazendo bem feito o trabalho dele, ele sim deve cobrar reciprocidade desse liderado. Que esse liderado cumpra com o seu papel, que ele siga aquilo que foi acordado, que ele siga aquilo que foi combinado, porque eu estou fazendo a minha parte, eu espero que você faça a sua. Está tudo certo. E uma relação sustentável, ela tem esse nível de maturidade, cobrar reciprocidade. E aí, evoluindo um pouco mais, quando a gente fala em influenciar, e a gente vai ver aqui a diferença de influenciar com manipular, enfim, influência é o que ele precisa ouvir para refletir e agir. Então, eu levo ele à reflexão. É uma responsabilidade compartilhada. É foco no presente para mudar o futuro. E com autonomia. Eu não decido por você. Eu não vou trabalhar, eu não vou falar o que você precisa ouvir, o que você quer ouvir, mas o que você, liderado, precisa ouvir. Isso é influência. É jogo limpo. É falar a verdade. É não distorcer uma palavra ou não fazer uma firula para que ele entenda, para que ele faça no jeito. Porque se eu fizer dessa outra maneira, eu estou manipulando ao invés de influenciar. E manipulação é o que ele precisa ouvir para fazer o que você quer que ele faça. Então, é falar o que ele quer, o que ele precisa ouvir para gatilhar. Não tem um compromisso com a decisão. O líder que manipula, ele não está preocupado com o futuro, ele está preocupado na entrega agora. E é necessariamente uma gestão de comando e controle que não traz autonomia. Isso é o chefe e não o líder. E em pleno 2025, a gente tem muito chefe ainda. E eu vejo ainda muita oportunidade de desenvolvimento de liderança. Porque o resultado, o desespero por trazer um resultado ali, no aqui, no agora, muitas vezes faz eu abrir mão das minhas crenças de desenvolvimento e trazer todo o controle para a minha mão. E aí, quando o controle está na tua mão, você não desenvolve o time, esse time não ganha musculatura, e você cria profissionais dependentes de você, que vão precisar de você, e que se você não estiver, não terão performance, e o culpado será você. Então, aqui, a escolha é entre qual estratégia você vai adotar para qual time você vai desenvolver. Qual é o time que você quer ter? É olhar para o teu time hoje e imaginar como você quer que esse time esteja daqui um ano. Então, para a gente sintetizar, influência, ser consistente do que você faz para influenciar, você faz isso intencionalmente, você adequa argumentos e linguagem para os interesses do outro. Então, tá bom. Se eu estou falando com um liderado mais racional, eu sei que se eu for trazer uma conversa muito cheia de detalhes, eu vou perdê-lo. Vou perder a atenção, vou perder o interesse dele. Então, o que eu faço? Eu adequo. Eu trago uma conversa mais objetiva, mais pragmática, porque é o modelo mental que ele pensa. E aí ele vai se interessar mais pelo que eu digo. Sem vaidade, sem, mas o meu jeito de falar, tudo bem, se o seu jeito de falar não está conectando, mude o seu jeito de falar, para que conecte, porque lembra, o seu objetivo fim é o resultado. Eu vou genuinamente me esforçar na influência para me interessar de verdade, me preocupar com o outro. Ouvir, prestar atenção, não dá bronca. A bronca, gente, ela vence, ela cansa, ela satura. Quando eu genuinamente entendo os porquês, talvez eu tenha mais chance de transformação do que quando eu fico o tempo inteiro dizendo que não está legal. E aí eu vou pintar um quadro real e favorável dos benefícios. Se eu quero influenciar que aquele meu colaborador tome determinada ação, o que eu preciso fazer com ele? Eu preciso
movê-lo a fazer aquela ação. Eu preciso contar dos benefícios dele tomar aquela decisão, praticar aquela ação. Então, eu preciso vender aquela ideia. É diferente de manipulação, que eu finjo interesse pelo outro, que eu não sou muito claro, talvez eu tenha sido forte aqui no mentir, mas manipulação é tão forte quanto mentir sobre as intenções, dizer que eu espero uma coisa, mas na verdade eu tenho outra intenção, me comprometo com algo que eu não tenho nem intenção de levar para frente. Ah, então tá, eu vou verificar, mas você sabe que ainda você não está no prazo da gente pensar em promoção, mas não custa a gente tentar levar esse assunto para frente, mas você nunca vai levar esse assunto para frente. Então por que você fala? Para agradar? E aí, a manipulação, ela trabalha baseada em ponto fraco, naquilo que é vulnerável, naquilo que, enquanto a influência trabalha os aspectos positivos, a manipulação trabalha os aspectos mais correlacionados a se der errado, a responsabilização, a culpa. Então, não tem como o modelo de manipulação dar certo, principalmente no longo prazo, porque isso vai saturando a pessoa que recebe esse tipo de gestão. E aí, a nossa ação, ela precisa refletir uma intenção, senão é apenas uma ideação. Então, não adianta eu ter a melhor das intenções se a minha ação não consegue refletir isso. Eu entro em descrédito, eu sou desacreditado quando eu tenho grandes teorias, mas na prática não passam de teorias. E aí, talvez até para a nova geração, talvez a minha geração, que começou aí há 30 anos, estava acostumada com quem mandava. E com essa frase aqui, né? Mandava quem podia, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ouvi isso muito no início da minha carreira. Hoje já não funciona mais. Isso é antigo, ultrapassado. Hoje lidera quem influencia e se engaja quem tem propósito. Então, hoje, tem outros elementos na mesa que fazem um colaborador escolher estar, especialmente as novas gerações, movidas por um senso de propósito, de pertencimento, de valor, além do financeiro. E às vezes a gente vê o nosso discurso muito ultrapassado, muito focado no ganho financeiro ou no crescimento exponencial da carreira que eu quero para mim, que eu acho que você deveria querer para você. Mas aqui eu preciso entender qual é o real propósito, o que mobiliza aquele colaborador, o que faria ele dar o melhor de si, se desenvolver, se autodesenvolver e trazer o melhor resultado possível. Aonde está essa chave? Será que eu sei essa resposta de todos os meus colaboradores? Talvez não. Talvez eu ache alguma coisa, eu tenha uma impressão, ou eu acho que ele deveria, ou eu acho que porque ele é muito jovem, se eu fosse ele. Tudo isso são vieses que a gente coloca e que atrapalham a nossa comunicação e a nossa conexão com essas pessoas. E para que a gente, seguindo então, gere uma liderança prática de influência, quais são os pontos que eu devo seguir? Primeiro, identificar o perfil. Eu dei um breve exemplo aqui sobre isso. Então, se eu estou falando com alguém que precisa de dados, de informações mais concretas, de direcionamentos mais objetivos, eu vou adaptar e adequar a minha linguagem desta maneira. Mas talvez eu esteja falando com alguém que, para que possa compreender meu direcionamento, precisa de mais contexto, de mais dados, de mais detalhes, de mais porquês, para poder conseguir compreender e, portanto, agir. Ou talvez eu fale com alguém que precise entender o impacto para ele, o papel
dele, o que ele deixar de fazer ou fazer vai contribuir, e tem um aspecto mais pessoal aí. Ok, adapto minha linguagem a isso. O importante é que eu fale com, dando nomes aos bois, que eu fale com o racional de forma racional, que eu fale com o pragmático de forma pragmática, que eu fale com o reflexivo de forma reflexiva e com o afetivo de forma afetiva. E nos nossos MBAs, eu falo muito sobre a identificação desse perfil e como eu trabalho com eles. Tem até um vídeo sobre perfis comportamentais para você que quiser conhecer um pouco melhor como identificar os perfis, como os perfis funcionam. Aqui no canal da FBNF, se você procurar ali perfis comportamentais, você vai encontrar esse conteúdo com mais profundidade para, se você quiser fazer uma pausa aqui, ler, entender um pouco melhor esse conteúdo para seguir, ou se você quer fazer isso depois, eu recomendo, porque são complemento, é bem complementar o conteúdo e te ajuda a entender com quem você está falando para você melhor adaptar essa linguagem. Claro que aqui, às terças-feiras, eu trago essa linguagem para o líder, ou para quem quer se formar como líder, ou para quem é interessado no tema de liderança. Mas você pode fazer um paralelo com isso na sua vida como um todo, seja no atendimento aos seus clientes, seja nas suas relações pessoais. Quanto melhor for a tua leitura do modelo mental do teu interlocutor, mais rápido vai haver a conexão e menos ruído terá a tua comunicação. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é a identificação das moedas de troca. O que é moeda de troca? O que gera valor para você não necessariamente é valor para o outro. Aquilo que para você é prioridade não necessariamente é prioridade para o outro. Se você trabalha porque o que você quer é o maior bônus que você pode ter, talvez você esteja trabalhando com alguém que está mirando uma carreira mais de longo prazo e que não necessariamente um maior bônus a faria movimentar. Talvez essa pessoa deixe de aceitar uma oportunidade em outro lugar com uma remuneração maior, porque ela escolhe seguir uma carreira onde ela vislumbre mais possibilidades onde ela está. E talvez você tomasse uma decisão diferente, porque dinheiro pode ser a sua moeda de troca. Não existe um juízo de valor, existe entender qual é a moeda que movimenta o outro. Porque se a gente está falando de movimento, eu preciso entender o combustível. E o terceiro ponto que eu vou abordar aqui com vocês é a influência para potencializar as fortalezas, que este conteúdo está conectado com outro conteúdo que, se você quiser também se aprofundar, procura lá no nosso na nossa página da FBNF, procura lá, liderança positiva. Ele vai complementar esse terceiro ponto de influência para potencializar as fortalezas. Então, se você está procurando aqui se aprofundar em liderança, olha, você tem aqui faca e queijo na mão, com um monte de conteúdos com muita qualidade disponíveis aqui para você acessar. Mas vamos lá falar aqui um pouquinho sobre, então, os 3 pontos. O primeiro, que eu dei uma passada rápida para vocês, é a identificação dos perfis. Se eu estou, então, falando com uma pessoa racional, de uma forma bem breve, vou passar para vocês, porque, como eu falei, tem o conteúdo na íntegra. Eu preciso, se eu identifiquei que a pessoa que está na minha frente é racional, eu preciso fornecer detalhes, ser específico, dar alternativas, ser bastante lógico na minha condução e trazer dados concretos. Se eu estou falando com uma pessoa pragmática, mais objetiva, os resultados têm que vir em primeiro lugar. E eu preciso ser breve, preciso usar modelo visual, porque se eu não usar modelos visuais, o pragmático dispersa mais rápido. Eu preciso enfatizar ações, movimento, valorizar ações, porque é sempre em movimento. O pragmático quer fazer algo sempre o tempo todo. Se eu estiver falando com afetivo, eu vou incluir o aspecto humano, eu vou humanizar a conversa, eu vou tratar aquela conversa como única,
preciso estar próximo fisicamente, é melhor que seja pessoalmente. Ouvir e valorizar questões ligadas à preocupação. E não tratar com indiferença ou subestimar uma preocupação. E às vezes, gente, a gente faz isso na melhor das intenções, né? Então eu falo assim, não se preocupa com isso é tranquilo. Por que não? Imagina, você vai conseguir. Mas é uma preocupação para ela, ouve. Tenha paciência para ouvir. Não subestima, não tira suas próprias conclusões, não faça juízo de valor, você está falando com outro ser humano. E se for reflexivo, essa pessoa ela precisa que você faça uma síntese global, disponha de tempo, discuta ideias, enfatize os pontos que ela trouxe para você e tenha uma conversa funil. Você começa grande, trazendo muito detalhe, e você vai levando essa conversa a um ponto de decisão. Então, de novo, aqui é o que fazer com esses perfis, mas se você quiser se aprofundar em como esses perfis funcionam, vai lá no vídeo de perfis comportamentais, tá bom? Seguindo aqui, o segundo elemento, moedas de troca. Então, a moeda de troca é a base da influência e é por meio dela que você consegue obter o que você quer. Então, é muito importante que o outro valoriza, entender o que o outro valoriza para entender que moeda você vai usar. Se não tem valor, ele não vai se movimentar. Se aquele combustível não funciona para ele, ele não vai caminhar. E o benefício, lembra que é influência e não manipulação, precisa ser mútuo. Vamos falar de alguns tipos de moeda e talvez você reconheça as suas moedas de troca, ou se você tem um time, as moedas de troca do seu time. Então, a primeira aqui é reconhecimento. A gente costuma usar muito essa moeda na área comercial. E muitas vezes a gente acha que todo mundo gosta de um palco. Não é todo mundo que gosta de palco. Eu preciso dizer isso para vocês. Trabalhei com uma gerente de relacionamento de altíssima performance, que talvez esteja aqui assistindo, e ela vai saber que eu estou falando dela. Ela era maravilhosa. E ela falava assim para mim, Van, eu acho bacana que eu seja destaque. E naquela época, naquele banco, existia um almoço de destaque no final do mês com o diretor, com o superintendente e com as pessoas com melhores performances. E que existe hoje, até hoje ainda, em muitos lugares. E ela falava, claro que eu gosto, mas assim, eu gosto de estar lá em primeiro lugar. O que eu não gosto é de ter que ir nesse almoço. Eu não gosto, eu não tenho paciência. O meu almoço é um horário que eu gosto de relaxar minha cabeça. Meu paladar é infantil, eu não gosto dessas comidas que eles oferecem. Eu não gosto que as pessoas saibam o resultado que eu tive. E era complexo para ela estar ali, porque reconhecimento não era uma moeda que ela valorizava. A moeda que ela valorizava era financeira. Então, ela falava para mim, paga o meu bônus, paga a minha variável, que está tudo certo. Eu dou uma boa condição de vida para minha família, eu troco de carro todo ano, eu moro no lugar que eu quero, que eu escolhi. É por isso, está tudo bem. Eu não quero almoço. Então, muitos líderes, na melhor das intenções, acham que o reconhecimento, o palco, a visibilidade e o elogio público valem para todos. Não vale. Tem aquele que não quer este lugar de reconhecimento. Então, não é o que é importante para você. Ou uma frase que eu ouvia muito é, gente, todo mundo gosta, né, de um reconhecimento. Não sei. Tem gente que gosta, sim, todo mundo gosta de reconhecimento, mas em formas diferentes. Ah, todo mundo gosta de ser elogiado em público. Não. Uma vez eu trabalhei com uma pessoa que falou para mim que tinha medo de olho gordo. E eu não estou aqui para discutir crença de ninguém. Mas ela falava, eu não gosto que as pessoas saibam que todo mês eu bato o resultado. Eu não gosto desse holofote em mim. Eu não quero isso para mim. Eu tenho medo de inveja. Não vou fazer juízo de valor dessa frase. É o jeito que ela pensa. Então, cuidado. Se você for fazer um super elogio público, cuidado com o tamanho da visibilidade.
Entenda se aquela é uma moeda que realmente movimenta aquela pessoa. Segunda moeda é compreensão e atenção. É uma moeda de pessoas que percebem e se conectam com questões, com valores importantes. E quando você lembra daquilo que ela compartilhou com você, de uma dificuldade que ela tinha, e você se lembra de perguntar se ela superou, de um problema que ela passou, que você se lembra de perguntar como é que tá, de alguém que ela te falou que não estava bem, você lembrou. Para esta pessoa, isso é um baita motivador. A pessoa fala assim, nossa, gente, tá vendo? Aqui é diferente. Eu falei com ela faz 3 semanas, ela lembrou de perguntar da minha mãe. Isto tem valor para aquela pessoa. Então, se para aquela pessoa aquilo tem valor, e você sabe que aquilo tem valor, eu não estou dizendo isso para você manipular, lembra? Eu estou falando isso para você influenciar. Para a pessoa vai fazer bem você ter lembrado, e para você também, porque vai criar um bom clima, um bom ambiente, uma boa motivação para aquela pessoa. Mas para que você saiba usar essa moeda, você precisa saber que aquilo é importante para ela. Logo, conhecer o seu liderado é fundamental para saber qual moeda usar. A outra moeda é gratidão. São pessoas que valorizam ajudar, estão sempre disponíveis, não ganham nada, mas indicam tudo. Foi num lugar, viu que você está precisando de ajuda você pesquisar. Sabe aquela pessoa que gosta de se sentir útil? Ela gosta, não é que ela espera o teu obrigada, mas o que essa pessoa que valoriza a gratidão, ela espera é que ela agregou valor e que você reconheceu o valor que ela agregou. Ganhou o dia porque te deu uma indicação que funcionou. Ganhou o dia porque você colocou ela para fazer uma tarefa de apoio e que naquele momento ela precisava de um resgate ali, né? Ela estava num momento ruim, você colocou ela para ajudar e só aquilo já tirou ela do foco do ruim, ela já voltou à vida. Então, é ser estratégico para entender como usar essa moeda, mas ela, para pessoas que a valorizam, assim como as demais, né? Moedas têm eficiência, essa também. Uma outra moeda que principalmente a geração mais nova valoriza bastante é a moeda de compartilhamento de visão. O que ela quer dizer? São pessoas que se movem por propósito, por significado, por entender que aquilo que ela está fazendo tem um valor para a sociedade, para o mundo. São pessoas conectadas à ESG, então essa parte de sustentabilidade, produtos que tragam esse olhar, esse viés, clientes que têm esse olhar, são pessoas que vão ter melhores conexões. Então, quando essa pessoa entende um senso de propósito, um senso de pertencimento, vem valor na atividade, na contribuição que exercem, elas se sentem mais motivadas a contribuir. E também tem a moeda da excelência. Essa é uma moeda que muita gente confunde com reconhecimento. A excelência é aquela moeda de pessoas profundas. O valor está na visibilidade da qualidade daquilo que foi entregue. E não no palco por ter entregue. Entendem a diferença? A diferença está na qualidade da entrega, na profundidade do trabalho, no como o processo foi desenhado para que aquele resultado acontecesse. E, portanto, cuidado, porque se alguém na tua equipe tiver a moeda da excelência e você for superficial no feedback, você só der o oba-oba, a visibilidade, o palminhas no WhatsApp, um e-mail super, uhul, entregou, e não valorizar o processo daquela construção, talvez o efeito seja contrário àquilo que você espera. Ao invés de você motivar, você gere até uma certa preguiça nessa pessoa.
né? Porque a pessoa vem, não, beleza, obrigada, mas assim, foi um trabalho de meses, foi uma construção complexa, chegamos agora a um resultado incrível, mas foi suado. E você percebe que a pessoa tem a moeda da excelência, porque quando ela recebe um feedback raso, ela retruca com a excelência na voz, te contando do processo para ver se você melhora o seu feedback, né? E aí, gente, esses aspectos aqui, eles são importantes e você só vai conseguir usar a moeda certa para o colaborador certo se você conhecer seu colaborador. Assim como você só vai conseguir trabalhar lá como complemento o conteúdo que eu já fiz aqui sobre liderança positiva, fazendo o trabalho de potencializar suas fortalezas, se você o conhecer de fato. Não é o que você acha, não é a perspectiva que você tem dele, mas é o cruzamento entre as competências que você avalia nele e o resultado que ele entrega. E o resultado que ele entrega, com base nas competências que ele tem, os bons resultados que ele entrega, eles são baseados em qual competência? O que ele exerce bem para trazer aquele resultado? Em geral, a gente faz feedbacks de desenvolvimento e se preocupa pouco com aquilo que levou aos resultados que aconteceram acontecer. O que eu estou provocando aqui é uma reflexão sobre o tanto de tempo que a gente dedica para desenvolvimento de habilidade, competência e fraqueza e o tão pouco tempo que a gente dedica ao que a pessoa já tem de bom. E às vezes a pessoa tem um potencial, não foi desenvolvido, é uma fortaleza, mas que ainda não está no seu ponto alto. Mas existe um caminho para aquele desenvolvimento. E uma liderança inteligente é aquela que consegue identificar essa potência e trabalha abastecendo, apoiando e mostrando àquele colaborador que ele é bom naquilo. Então, quanto mais ele desenvolver aquela habilidade, mais forte ele vai ficar. Porque quando eu preciso desenvolver uma fraqueza que está me atrapalhando, eu preciso desenvolver fraqueza? Claro que eu preciso. Só que eu vou focar nas fraquezas que de fato me atrapalham. As fraquezas que o meu líder não gosta que eu tenho, mas que não atrapalham o meu resultado, numa boa, não deveria nem perder meu tempo. Eu deveria gastar meu tempo e energia em dois pilares. Naquilo que eu faço bem para ficar melhor, porque aquilo que eu faço bem, que eu aprimoro, gera em mim autoconfiança, segurança, um tom de voz firme e me dá mais resultado. Então, uma parte do meu tempo eu deveria dedicar a desenvolver as habilidades potenciais que eu já tenho. E a outra parte do meu tempo eu deveria desenvolver as fraquezas que tiram a potência da minha fortaleza. Exemplo, eu sou uma pessoa que com cliente ninguém é igual, eu conecto, eu faço o cliente pensar, eu levo o cliente a interessantes reflexões, faço excepcionais negócios, o cliente até me indica mais clientes, e aí eu volto para a agência, ou eu volto para a minha plataforma, eu volto para o meu trabalho, e eu coloco na gaveta, porque eu tenho outro cliente para atender, e eu coloco na gaveta, e eu tenho outro cliente para atender. E aí, quando eu paro para olhar o operacional que as minhas excepcionais visitas geraram, eu me perco, eu atraso na resposta, eu demoro para fazer os comandos. E aí eu frustro a expectativa de um cliente que ficou encantado com o meu show na visita, e ele fica frustrado porque eu não dei continuidade àquela excelência de atendimento. Aqui é um exemplo claríssimo de eu tenho uma baita fortaleza, mas a minha fraqueza da desorganização, da minha falta de gestão inteligente do tempo, dos meus processos bem estabelecidos, eu estou tirando totalmente a potência que aquela minha fortaleza poderia me trazer. Eu poderia alçar voos muito mais altos e fazer uma carreira muito mais sólida e muito mais promissora se eu não deixasse os meus clientes frustrados no caminho. Mas eu acabo
ao não desenvolver uma fraqueza que diretamente afeta a minha fortaleza, ao não desenvolvê-la, eu perco a minha potência. Então, o que eu estou dizendo é, nesse meu exemplo, eu vou trabalhar para estar atualizado, para atender cada vez melhor o cliente, para saber dos interesses dele, para conhecer muito os produtos que eu vou ofertar, que eu vou apresentar aqui no meu exemplo comercial. Cara, eu vou fazer isso para estar sempre na vanguarda do que eu vou falar para o cliente. Ao mesmo tempo que eu vou estabelecer, se eu não tenho disciplina para isso, eu vou estabelecer uma rotina. Se eu não consigo deixar de tomar refrigerante todos os dias, eu vou parar de comprar. Então, eu preciso facilitar, eu preciso ser intencional na geração de um hábito, que se eu não tenho, eu vou colocar hora na minha agenda para fazer aquilo, não vou reservar reunião para aquele momento, eu vou estar focado, direcionado a cumprir com tudo que eu fiz no dia anterior, no primeiro horário do meu dia seguinte, garantir os meus retornos, garantir meus comandos operacionais. Se eu não colocar isso dentro de uma esteira de processo, eu vou jogar minha fortaleza no lixo. E aí não vou ter esse trabalho. Mas por que eu falo muito sobre fraqueza que atrapalha a tua fortaleza, sem deixar de desenvolver sua fortaleza? Porque todo mundo é muito genial, como dizia o Einstein. Mas se você julgar um peixe pela sua capacidade de subir numa árvore, ele vai passar a vida inteira acreditando que é um estúpido. Ou seja, tem pessoas que passam a vida inteira achando que o problema delas é porque elas são desorganizadas. E elas não conseguem entender que talvez a desorganização ela atrapalha uma fortaleza que, como no meu exemplo, ela tem. Então, cara, não, eu sou comercial, eu vou focar no comercial, mas eu vou trabalhar esse desenvolvimento. E não trabalhar toda a minha energia tentando ser a pessoa mais organizada do planeta e mais processual do planeta, porque eu não vou ser. Eu não preciso exagerar na dose. Eu preciso só calibrar minha fraqueza, trabalhar para que ela não me atrapalhe na minha fortaleza. Mas eu nunca vou ser um perito em organização se eu tenho esse problema. Ou seja, eu vou trabalhar. Se eu tenho uma liderança que só trabalha as fraquezas, você vai chegar no máximo para a média, porque você não tem aquela habilidade. Então, você vai ter muito esforço e pouco resultado. Agora, quando você tem uma liderança, ou exerce uma liderança, que foca na fortaleza do teu liderado, só trabalhando na medida da fraqueza que falta, você trabalha possibilidades muito mais exponenciais, ou seja, o esforço ele é retroalimentado pela realização. Então, quanto mais eu invisto, melhor eu fico, isso vai me dando cada vez mais autoconfiança e potência. E aí, como é que eu faço para, então, trabalhar potencializando fortalezas? Primeiro, eu vou valorizar e dar foco lá no meu liderado aquilo que está dando certo. Faz um juízo de valor se as suas conversas são sempre de correção. Essa pessoa nunca acerta. Não tem nada nunca para você valorizar nela. Então, talvez ela esteja ocupando uma cadeira que ela não deveria mais. Agora, se ela tem alguma coisa para você valorizar, se você não está fazendo, quem não está fazendo um bom trabalho é você. Comemore as pequenas conquistas, avalie como as fortalezas ali do teu liderado vão ajudar a desenvolver as fraquezas. E como é que você faz isso? Pela dor mesmo. Então, você arrebenta com o cliente, você, no bom sentido, você tem uma conexão, uma entrega de valor absurda. Você poderia, inclusive, estar em outro nível de atendimento, em outro segmento, com uma outra carreira, se você não frustrasse metade dos clientes que você atende, porque você não consegue dar continuidade à excelência que você emprega numa reunião. Então, a pessoa que mais está sofrendo ao não desenvolver uma fraqueza que tira a potência da sua fortaleza é você mesmo. Por exemplo, é um exemplo aqui de um feedback. E aí, potencialize e desenvolva as fortalezas e faça isso faça isso com
com o teu colaborador, estimule ele a trocar com um colega que tenha a mesma situação, que tenha vivenciado, porque na troca mútua tem empatia e tem uma chance grande disso, né, dar certo. E aí, tudo isso, todas essas ferramentas que eu trouxe para você, eu concluo com essa frase que eu amo e que eu acredito profundamente. Liderança é quando você, líder, coloca a coragem na alma de uma pessoa. E a gente tem, sim, esse poder. Espero que você tenha curtido esse conteúdo, que se você se interessar por esse assunto, se você se interessa por esse assunto, toda terça-feira aqui no canal da FBNF, eu quero trazer para você e espero você comigo. Até a próxima.